Milionário fica surpreso ao ver mendigo negro destruindo o cheque antes da reunião. O sol brilhava intensamente sobre a cidade, refletindo em cada vitrine, como se quisesse lembrar a Rafael da vida luxuosa que levava. Ele, milionário e bem-sucedido, passava apressado pela calçada, quando algo chamou sua atenção. Um mendigo negro, com olhar profundo e marcado pelo tempo, estava prestes a rasgar um cheque que poderia mudar sua vida. O coração de Rafael pulou. Do fundo de sua arrogância, uma emoção estranha começou a brotar. Não, não, o que ele está fazendo? Pensou. A cena era surreal. O mendigo, Jorge, um veterano de guerra com cicatrizes não apenas na pele, mas na alma, parecia em conflito com algo muito maior que um simples papel. O cheque quase brilhava, prometendo uma nova realidade, um futuro diferente. Mas antes que Rafael pudesse entender o momento, o caos se instalou. Um grupo violento surgiu do nada, gritando e destruindo tudo pelo caminho. A calçada virou um campo de batalha. Pessoas correram, gritos ecoaram. Rafael, paralisado pela cena, viu Jorge lutar contra a tempestade ao seu redor. A adrenalina tomou conta. Se ele não fizesse nada, aquele cheque se perderia. Mas sua mente elitista simplesmente não conseguia processar o que estava acontecendo. E, no estalo de dedos, o cheque foi consumido pelo desespero. O papel estava no chão, agora em pedaços, sombras de um futuro jogado no lixo. O que eu faço? Rafael se perguntou, sentindo um nó na garganta. O que era riqueza diante daquela tragédia? Ele sempre se considerou acima dos outros. Mas agora, por alguma razão, sentia que deveria ajudar. O medo e a urgência se misturavam em um só sentimento. E ele se aproximou de Jorge, que estava em choque, os olhos cheios de dor. Isso era tudo o que eu tinha, Jorge gritou. E as palavras dele eram como facas. Rafael estava preso na própria inconsciência. Todos os milhares que tinha não significavam nada agora. O que ele poderia fazer? Usar sua fortuna para cobrir uma perda? Ou deixar que Jorge enfrentasse suas próprias batalhas? O silêncio pesado entre eles exava mais que o grito do caos ao redor. Enquanto Jorge balançava entre a raiva e a tristeza, Rafael percebeu que talvez a verdadeira força estivesse em enfrentar as dores de cada um. Mas algo não estava certo. Jorge parecia esconder mais do que apenas suas batalhas. Um mistério que pairava entre eles, como se Jorge estivesse pronto para revelar um segredo prestes a ser descoberto. Mas o que era? O que Rafael não sabia? As sombras do passado de Jorge estavam prestes a invadir aquele momento. E ele sentia isso. Era apenas o começo de uma jornada de redenção e autodescoberta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nada de exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o silêncio envolvia Rafael e Jorge, a tensão era palpável. Os gritos ao redor pareciam distantes,
como se o caos tivesse criado uma bolha ao redor deles. Rafael sentiu seu coração acelerar. Jorge estava à beira das lágrimas, com os punhos cerrados, a dor evidente no rosto. Mas antes que Rafael pudesse responder, algo brutal rompeu a atmosfera. Uma explosão ensurdecedora cortou o ar. O chão tremia sob seus pés e a multidão foi tomada pelo pânico. Um ônibus despencou da pista, tombando em direção a eles, causando um frenesi de correria. Rafael instintivamente puxou Jorge para perto, jogando-se ao chão, enquanto o estrondo ressoava como um trovão. A cena, que antes era marcada por um confronto emocional, agora se transformava em um verdadeiro pesadelo. Gritos de terror invadiram a área. Pessoas saíam correndo em todas as direções, empurrando-se, tentando escapar daquela desgraça. Rafael olhou para Jorge, que estava paralisado, os olhos fixos na tragédia que se desenrolava. "Levante-se!" gritou Rafael, mas a voz dele parecia se perder na confusão. E foi então que algo mudou dentro de Jorge. De repente, um brilho peculiar atravessou seu olhar. Ele não estava mais apenas apavorado. Havia determinação. Com um movimento rápido, ele se levantou, puxando Rafael pelo braço. "Vem comigo!" Antes que Rafael pudesse protestar, Jorge o arrastou em direção ao tumulto. "O que você está fazendo?" perguntou atordoado. Jorge não respondeu, mas Rafael podia sentir a energia que emanava dele. Era como se ele tivesse se transformado. Em meio ao caos, Jorge desafiava o medo. E Rafael, preso à sua própria incredulidade, se viu seguindo. Eles se aproximaram da multidão em pânico. Sussurros de socorro ecoavam e os feridos começavam a se agrupar. Jorge se virou rapidamente, os olhos fixos no rosto de Rafael. "Eu não posso ficar parado, preciso ajudar." A adrenalina tomou conta de Rafael, mas uma parte dele ainda hesitava. "Por que você?" E Jorge interrompeu, sem tempo a perder, gritando: "Eu sou um médico!" O choque atingiu Rafael como uma lâmina. Ele nunca imaginou que Jorge, o mendigo do chat, tivesse um passado tão distinto e rico. Um médico? As camadas de dor e luta agora faziam sentido, mas a revelação era devastadora. Jorge estava ali não apenas como um homem que havia perdido tudo, mas como alguém que poderia fazer a diferença. A cada passo, mais revelações começaram a aflorar. À medida que a equipe de emergência chegava, Jorge assumiu o controle, administrando primeiros socorros e gritando instruções. Rafael, mesmo sem saber o que fazer, seguiu suas orientações. E pela primeira vez, sua visão elitista do mundo começou a desmoronar. Mas enquanto eles trabalhavam, outra figura emergiu da multidão. Uma mulher, com uma expressão angustiada, correu em direção a eles. O semblante dela era conhecido, e Rafael sentiu um arrepio. Ele não podia acreditar. Era Beatriz, sua antiga namorada, que havia se afastado alguns anos atrás, desaparecendo sem deixar vestígios. "Jorge, não! O que você está fazendo aqui?" Ela gritou enquanto se aproximava, a voz repleta de dor e confusão. Rafael ficou atordoado. Como Beatriz conhecia Jorge? Olhando novamente para Jorge, ele percebeu uma conexão súbita e explosiva entre os dois. O mundo ao redor deles, ainda caótico, parecia desaparecer enquanto Rafael começava a perceber que o homem à sua frente não era apenas um desconhecido, mas alguém que carregava segredos tão profundos quanto seus próprios. Rafael ficou sem palavras, prestes a descobrir que, naquele instante,
tudo que ele achava que sabia estava prestes a desmoronar. E a grande reviravolta estava apenas começando. Rafael ficou paralisado ao ver Beatriz, a mulher que havia amado e perdido. O caos ao redor parecia ter parado, mas seu coração disparava. O que ela está fazendo aqui? Pensou. A expressão de Beatriz, mesclada entre terror e confusão, refletia o desespero do momento. Jorge também parecia surpreso, quase como se estivesse esperando por aquele encontro. Você a conhece? Perguntou Rafael, a voz tremendo. Jorge hesitou, os olhos pesando sobre Beatriz, que agora estava mais próxima, arrastando a respiração entrecortada. Como você? Beatriz começou, mas logo se calou ao encarar Jorge. O olhar deles foi como um raio. Entre eles havia uma conexão que Rafael não podia ignorar. O que está acontecendo? Ah! Ele gritou, sentindo o ímpeto de proteger Jorge e entender o mistério que envolvia os dois. A cena se tornava cada vez mais intensa, com a multidão ao redor eventualmente esquecendo o caos por um momento. O ar estava carregado de tensão e todos pareciam hipnotizados. Eu preciso saber! Continuou Rafael quase implorando. E então, Jorge, com um brilho novo nos olhos, gritou de volta. Ela é minha irmã! Rafael sentiu como se um golpe tivesse atingido o seu estômago. Irmão? Como isso era possível? Mas antes que pudesse expressar confusão, uma explosão de gritos e pânico estourou. Um homem emergiu da multidão, com uma expressão brutal, empunhando uma arma. As pessoas começaram a correr novamente, espalhando-se em desespero. Fiquem no chão! Ele berrou. O suor escorreu pela testa de Rafael, enquanto ele se jogava sobre Jorge e Beatriz, utilizando seu corpo como escudo. Os sons da multidão se tornaram um borrão, enquanto a adrenalina invadia suas veias. Jorge, mesmo sob ápice de medo, não hesitou. Eu não posso deixar que isso aconteça de novo, ele disse a Rafael. Mas agora havia uma urgência diferente em sua voz. E assim que Rafael levantou a cabeça, viu Jorge se levantando, olhando fixamente para o homem armado com uma ferocidade inesperada. Afaste-se dela! Gritou Jorge, já se movendo em direção ao assaltante. Em um movimento rápido, Jorge posicionou-se entre Beatriz e o homem, a determinação crua em seu olhar. Jorge, não! Gritou Rafael, mas Jorge não parecia ouvir. A transformadora força que emanava dele revelou-se em cada passo que dava, como o passado estivesse ressurgindo dentro dele, uma fornalha ardente pronta para queimar o medo. Rafael seguiu, mas a cena estava mudando rapidamente. O homem armado, surpreso pela audácia de Jorge, hesitou. Rafael aproveitou a fração de segundo. Precisamos sair daqui! Gritou novamente, puxando Beatriz para que ela seguisse. Mas Beatriz, com os olhos arregalados, não conseguia desviar o olhar de Jorge. Ele não pode fazer isso! Não novamente! A verdade de Beatriz atingiu Rafael como um murro no estômago. O que ela estava dizendo? O que havia acontecido no passado? Jorge não era apenas um mendigo. Ele era um homem lutando contra demônios que Rafael só podia começar a imaginar. Fique aqui! Jorge gritou para Beatriz enquanto se aproximava ainda mais do homem, agora mais agressivo. O tempo parecia se arrastar e tudo que Rafael queria era salvar aqueles que estavam em perigo. Mas nesse momento, as perguntas surgiam. Que passado sombriamente ligado podiam compartilhar Jorge e Beatriz? O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E quando o disparo retumbou, a realidade se desfez em 1000 pedaços.
Os gritos se tornaram mais altos e a cena se transformou em pura confusão. Rafael sentiu tudo escorregar entre seus dedos. O que aconteceria agora? O que significaria aquele tiro para todos eles? A resposta estava prestes a surgir em meio ao caos e começar uma nova trajetória de descobertas e revelações que ninguém poderia prever. Rafael ficou paralisado ao ouvir o disparo. O som ecoou por todo lugar, dominando qualquer outro ruído. À sua frente, Jorge, com o olhar decididamente focado, estava em pé entre Beatriz e o homem armado, a adrenalina pulsando em seu corpo. Rafael sentiu o coração acelerar, os pensamentos girando freneticamente. Não, não, não! Implorou em silêncio, imaginando o pior. Os gritos da multidão se intensificaram. O homem, agora com a arma em punho, parecia hesitar. Rafael se inclinou, apertando Beatriz contra o chão. "Fique aqui!" murmurou, mas sua atenção estava fixada em Jorge. A coragem dele era palpável, e algo em seu olhar estava mudando. Uma fúria contida. Uma determinação quase sobrenatural. Então, tudo aconteceu em um instante. Jorge avançou, o rosto marcado pela dor, mas também por uma feroz luta interna. "Afaste-se dela!" gritou com uma voz que ressoou como um trovão. O homem armado, tomado de surpresa, não tinha ideia do que fazer. Rafael percebeu que com cada passo que Jorge dava, ele se moldava em uma versão de si mesmo que o milionário nunca esperava. Mas foi aí que a realidade se desfez em 1000 pedaços. Uma segunda explosão rompeu o ar, mas não foi um tiro. Era uma explosão real, uma bomba! Uma nuvem de fumaça e destroços se ergueu, engolindo tudo em um borrão. Rafael caiu, puxando Beatriz para baixo. O chão tremia e o ar ficou denso. O caos tomou completamente o cenário. A multidão entrou em desespero, as pessoas gritando e correndo. Enquanto a poeira se assentava, Rafael levantou a cabeça. Tudo estava confuso. E ali, entre a fumaça e o pânico, viu algo que o fez congelar. Jorge estava no chão, caído, envolto em uma nuvem de fumaça. E a arma no chão, a mesma que o homem ostentava, estava agora em outra direção, apontada por que parecia ser uma figura familiar. "Por que você fez isso?" Beatriz gritou, a voz cheia de horror. E Rafael, atordoado, começou a entender. O homem armado era uma figura que ele não reconhecia completamente, mas era alguém que estava olhando diretamente para Jorge. Havia uma intensidade nos olhos daquele homem que sugeria muito mais do que simples terror. Rafael olhou de um para o outro e então tudo começou a fazer sentido. "É você!" exclamou Jorge, a voz fraca. E a revelação a seguir virou o mundo de Rafael. De cabeça para baixo, o homem que agora se aproximava não era um desconhecido qualquer. Era o pai deles. Mergulhado em raiva e confusão, ele carregava um brilho sombrio nos olhos. Rafael ficou paralisado enquanto a verdade se desenrolava diante dele. "Você pensou que podia escapar de mim?" O homem gritou, e meras palavras não podiam capturar a ferocidade em sua voz. "Você me abandonou, Jorge. Agora é hora de acerto de contas." Rafael olhou para Beatriz e a expressão dela refletia a mesma confusão. E aqueles laços familiares? Por que Beatriz estava tão ligada? O que tinha acontecido no passado? Foi mais do que o sufocamento do pânico.
Era uma confrontação entre segredos, mágoas e uma história que parecia muito além do que Rafael podia entender. Mas antes que pudesse processar, a situação tomou um rumo inesperado. Jorge, mesmo caído, levantou a cabeça, o olhar determinado. Eu sou um médico aqui. Você não vai me machucar novamente. Havia uma bravura que emergia dele, mesmo sob tal peso. E Rafael percebeu que o passado de Jorge não era só um eco distante. Seus horrores eram muito reais e muito presentes. E nesse instante, o homem apontou a arma novamente. Mas não para Jorge. O alvo agora era Rafael. É por sua causa que isso tudo aconteceu, gritou. As palavras cortaram como uma faca. Você levou tudo dele. O tempo parou. Rafael sentiu-se como um prisioneiro em sua própria mente. As perguntas começaram a surgir, mas havia uma verdade que ele não queria aceitar. Tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. E quando o homem pressionou o gatilho, tudo se apagou em um silêncio ensurdecedor. O que aconteceria a seguir, ninguém sabia. A única certeza era que a vida de todos ali nunca mais seria a mesma. O disparo ressoou como um trovão. Rafael ficou paralisado. Uma onda de terror invadiu seu corpo. O tempo parecia desacelerar. Ele sentiu o coração disparar, a respiração falhar. E então, em um instante, tudo se desmoronou. A figura de Jorge caiu. O homem armado, em vez de um sorriso vitorioso, exibia uma expressão de espanto. Não! O que fiz? Parecia balbuciar, enquanto o mundo ao redor se tornava uma névoa densa. Rafael se lançou em direção a Jorge, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele queria gritar, mas a voz parecia presa na garganta. Um nó de desespero. Beatriz estava a seu lado, completamente aturdida, os olhos brilhando de medo. Jorge! Gritou ela. O som de sua voz ecoando, mas ele estava focado demais na cena diante dele. As pessoas começaram a se afastar em pânico e o caos tomou conta novamente. Uma multidão selvagem. Desesperados gritos e rumores de feridos preenchiam o ar. E então, uma nova explosão interrompeu o horror. Não era uma bomba, mas o barulho de um caminhão atropelando algo pesado. Um rastro de ferro e fumaça. Rafael olhou para trás, horrorizado. No meio da correria e do estrondo, ele viu algo que o fez tremer. Uma mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, emergiu do fundo, correndo em direção ao homem armado. Não! Pare! Ela gritou. Mas o que a deixou paralisado foi o rosto dela, que era familiar, uma expressão que ele reconhecia. Mãe! Era a mãe de Jorge. Ele não podia acreditar. Aquela mulher que havia desaparecido anos atrás, perdida em meio a tragédias sociais. A conexão entre aqueles dois seres se tornou tão intensa que quase podia ser tocada. Rafael ficou sem palavras. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de forma dolorosa. Por que você está aqui? Jorge murmurou, olhando para ela com olhos cheios de confusão. E raiva! Você me abandonou! O homem armado, que antes parecia uma entidade de terror, agora estava em uma crise de emoções, a raiva misturada com uma vulnerabilidade. A mãe de Jorge, com a voz embargada, respondeu: Eu não tive escolha. Eu acabei tentando te proteger. Rafael, agora ciente de que o passado de Jorge era muito mais complicado do que imaginava, observou essa nova dinâmica emergir. O cerco emocional se tornava cada vez mais íntimo e doloroso. Antes que alguém pudesse processar, Jorge, movido por uma explosão de emoções, se levantou de forma abrupta.
Você não pode me proteger desse jeito. Você me deixou. Ele avançou, a raiva escorrendo de cada palavra. E de repente a confusão virou um conflito pessoal, não apenas entre eles, mas com Rafael no meio. O homem que até aquele ponto estava sem rumo, agora parecia perder a esperança. A arma que ameaçava tantas vidas tremeu em suas mãos. Eu só queria ter você de volta, ele gritou. Então, em um momento inesperado, ele virou a arma na direção de si mesmo. Não, não, pare! Rafael gritou, seu coração disparando, sabendo que a situação estava prestes a escalar para algo irreversível. Mas a tensão estava tão alta que tudo parecia possível. Diante de tanto caos e revelações, a realidade que Rafael conhecia valia pouco. As verdades semeadas no medo, na dor, estavam prontas para vir à tona. Mas em que custo? A conexão entre... A mãe Jorge parecia afundar cada vez mais no desespero. Enquanto o universo deles desmoronava, uma nova verdade começava a surgir no artesado. O disparo voltou a ecoar, mas não foi um tiro. Foi a quebra de mundos, segredos enterrados. E quando a fumaça finalmente começou a se dissipar, Rafael percebeu que o que ele havia dado como certo, a imagem de Jorge, de Beatriz, tudo estava se transformando. O amor, a dor, o medo, tudo se entrelaçando. Uma calma mortal precedendo a tempestade. O que aconteceria agora? A revelação envolvia segredos mais profundos. Uma nova dimensão das relações humanas que ninguém poderia prever. E Rafael, com o coração na boca, percebeu que o verdadeiro confronto apenas começava e as consequências ainda eram uma incógnita pairando na atmosfera carregada. O disparo ressoou como um trovão. Rafael ficou paralisado. Uma onda de terror invadiu seu corpo. O tempo parecia desacelerar. Ele sentiu o coração disparar, a respiração falhar. E então, em um instante, tudo se desmoronou. A figura de Jorge caiu. O homem armado, em vez de um sorriso vitorioso, exibia uma expressão de espanto. Não! O que fiz? Parecia balbuciar, enquanto o mundo ao redor se tornava uma névoa densa. Rafael se lançou em direção a Jorge, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele queria gritar, mas a voz parecia presa na garganta, um nó de desespero. Beatriz estava a seu lado, completamente aturdida, os olhos brilhando de medo. Jorge! Gritou ela, o som de sua voz ecoando. Mas ele estava focado demais na cena diante dele. As pessoas começaram a se afastar em pânico e o caos tomou conta novamente. Uma multidão selvagem, desesperados gritos e rumores de feridos preenchiam o ar. E então, uma nova explosão interrompeu o horror. Não era uma bomba, mas o barulho de um caminhão atropelando algo pesado. Um rastro de ferro e fumaça. Rafael olhou para trás, horrorizado. No meio da correria e do estrondo, ele viu algo que o fez tremer. Uma mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto, emergiu do fundo, correndo em direção ao homem armado. Não! Pare! Ela gritou. Mas o que a deixou paralisado foi o rosto dela, que era familiar. Uma expressão que ele reconhecia. Mãe? Era a mãe de Jorge. Ele não podia acreditar. Aquela mulher que havia desaparecido anos atrás, perdida em meio a tragédias sociais. A conexão entre aqueles dois seres se tornou tão intensa que quase podia ser tocada. Rafael ficou sem palavras, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de forma dolorosa. Por que você está aqui?
Jorge murmurou, olhando para ela com olhos cheios de confusão e raiva. Você me abandonou. O homem armado, que antes parecia uma entidade de terror, agora estava em uma crise de emoções, a raiva misturada com uma vulnerabilidade. A mãe de Jorge, com a voz embargada, respondeu: Eu não tive escolha. Eu estava tentando te proteger. Rafael, agora ciente de que o passado de Jorge era muito mais complicado do que imaginava, observou essa nova dinâmica emergir. O cerco emocional se tornava cada vez mais íntimo e doloroso. Antes que alguém pudesse processar, Jorge, movido por uma explosão de emoções, se levantou de forma abrupta. Você não pode me proteger desse jeito. Você me deixou. Ele avançou, a raiva escorrendo de cada palavra. E de repente, a confusão virou um conflito pessoal. Não apenas entre eles, mas com Rafael no meio. O homem, que até aquele ponto estava sem rumo, agora parecia perder a esperança. A arma que ameaçava tantas vidas tremeu em suas mãos. Eu só queria ter você de volta! Ele gritou. Então, em um momento inesperado, ele virou a arma na direção de si mesmo. Não, pare! Rafael gritou, seu coração disparando, sabendo que a situação estava prestes a escalar para algo irreversível. Mas no meio desse turbilhão emocional, algo na expressão do homem mudou. Não é só você que deve me ouvir. É todos vocês. Ele olhou para o filho e a ex-mulher, mas depois seu olhar varreu a multidão. Vocês não sabem o que eu fiz. Nisso, uma fumaça surgiu na direção da multidão e começou a revelar rostos conhecidos. Gritos novamente preencheram o ar. Rafael ficou em choque, sua mente tentando processar a cena. As pessoas estavam começando a se retirar os rostos. Não pode ser! Ele sussurrou para si mesmo, enquanto a figura de uma mulher surgia. Eu estou aqui! A voz dela ecoou como um raio em um dia nublado. Uma mulher com um olhar angustiado, mas familiar. Eu voltei, e agora a verdade vai vir à tona. Era a esposa de Rafael, a mulher que ele acreditava ter perdido em um acidente anos atrás. Ele ficou boquiaberto, atônito, enquanto o passado irrompia como uma tempestade em sua vida. Os olhos de Jorge se arregalaram. Mãe! Ele ofegou, o choque e a raiva se misturando. As conexões estavam sendo desenroladas e os laços entre os irmãos estavam se formando em algo grotesco. Você estava viva! O homem armado olhou para a esposa de Rafael e gritou: Você também tem que ser responsabilizada. Você e sua família destruíram a minha. A tensão tremulou no ar, como um fio prestes a se romper. E Rafael sentiu que a verdade, aquela que ele estava prestes a descobrir, poderia ser a mais devastadora de todas. O caos voltou a se intensificar, e cada segundo parecia ser uma eternidade. Que segredos estavam prestes a vir à luz? Enquanto tudo ao redor desmoronava, ele percebeu que sua vida, a vida de todos ali, nunca seria a mesma novamente. O disparo ecoou como um trovão. Rafael ficou paralisado, e uma onda de terror invadiu seu corpo. O momento se estirou, e a cena ao seu redor começou a se desfazer em uma névoa densa. Ele viu Jorge no chão, seu corpo imóvel, onde a adrenalina não conseguiu salvar. Beatriz gritou, e o ar ficou pesado com o desespero. Rafael tentou se mover, mas a visão estava turva. Jorge! A voz de Beatriz cortou o silêncio. O homem armado olhou para o irmão caído, sua expressão transformada em choque. Não! O que fiz? O medo tomou conta do lugar e as pessoas se afastaram em pânico. E então, uma figura surgiu da multidão. Rafael não acreditou em seus olhos. Era Clara, sua esposa,
que ele enterrara em sua mente, como um fantasma do passado. Seu rosto estava pálido, os olhos cheios de lágrimas. "Por favor, não façam isso!" ela gritou, correndo em direção ao homem armado, mas antes que pudesse alcançá-lo, um outro tiro disparou. Rafael ficou atordoado. Não era só Jorge que estava em perigo. O homem estava perdido em suas memórias, com a arma quase em sua própria boca. "Vocês não sabem, não entendem o que aconteceu!" berrou ele, mas não se virou para encarar ninguém. Clara estava a poucos passos dele, o olhar fixo no homem, a expressão dela mudando entre fúria e desespero. E, repentinamente, a hospitalidade da cena virou um tormento. O homem apontou a arma na direção de Jorge novamente, mas neste momento, Clara se lançou à frente. "Não, ele não pode mais sofrer! Já foi demais!" Sua voz se distorcia entre a dor e a determinação. O impacto da cena era insuportável. Rafael sentiu como se o mundo ao seu redor, até aquele momento carregado de caos, tivesse desacelerado. "Clara, não!" Empurrou-se para a frente, tentando impedi-la, mas era tarde demais. Elástica entre o amor e o sofrimento, Clara havia sido tragada por uma força invisível. O tiro disparou novamente. Um estrondo. Clara caiu. "Não!" Rafael gritou, o coração parando um segundo. Ele não sabia se seus olhos estavam enganando-o. Era como se o tempo tivesse congelado. Beatriz estava em estado de choque, e até Jorge parecia ter perdido a luta interna em seus olhos. O homem armado, que antes parecia dominador, agora estava em um estado de completa desintegração. A arma tremia em suas mãos, e a raiva dele se transformou em algo muito mais sombrio. "Eu só queria a família de volta. Não queria que fosse assim." Ele murmurou como se estivesse diante de uma visão de condenação. O mundo girava e os ecos de uma verdade dorosa começavam a emergir. Rafael olhou para Clara, caída, e a realidade de tudo aquilo começou a colidir com sua percepção. "Os três! Vocês são todos meus filhos!" O homem gritou, a voz cheia de dor. "Eu queria que fosse diferente. Não era para ser assim." E as palavras dele cortaram Rafael como uma faca. Todos estavam conectados nesse círculo de dor que parecia sem fim. Beatriz arregalou os olhos. "Filhos, como assim? Você está mentindo!" Ela gritou, mas não parecia. Nas profundezas da confusão, a ideia de que eles eram parte de um segredo monstruoso começou a surgir. O homem olhou para eles como se esperasse uma reação. Mas nem Rafael, nem Beatriz souberam o que pensar. O caos ao redor era ensurdecedor. Ele viu as expressões de incredulidade se espalhando pela multidão, como se todos estivessem revelando segredos sombrios. Rafael sentiu o peso das revelações desmoronando sobre ele. Ele não tinha certeza se poderia confiar nesse homem, mas boatos e fragmentos de verdades mal contadas rapidamente começaram a se extravasar de seus pensamentos. Tudo o que ele achava que sabia sobre a vida, sobre sua família, estava em jogo. "Eu não posso fazer isso de novo! Não posso perder vocês novamente!" O homem gritou, e nesse momento algo começou a brilhar na penumbra. Uma peça do quebra-cabeça se encaixou e Rafael percebeu que cada drama pessoal carregava o peso de uma história compartilhada. O que significava ser irmão? O que significava ser filho? Tudo estava prestes a mudar. Mas entre o desespero e a verdadeira essência de cada revelação, uma segunda explosão sacudiu a cena. Não apenas de armas, mas a explosão de segredos que poderia destruir tudo.
Assim, Rafael soube que sua luta estava apenas começando. A vida deles jamais seria a mesma, e a verdade estava prestes a ser revelada em toda sua brutalidade. O disparo ecoou como um trovão. Rafael ficou paralisado, e uma onda de terror invadiu seu corpo. O momento se estirou, e a cena ao seu redor começou a se desfazer em uma névoa densa. Ele viu Jorge no chão, seu corpo imóvel, onde a adrenalina não conseguiu salvar. Beatriz gritou, e o ar ficou pesado com o desespero. Rafael tentou se mover, mas a visão estava turva. Jorge! A voz de Beatriz cortou o silêncio. O homem armado olhou para o irmão caído, sua expressão transformada em choque. Não! O que fez? O medo tomou conta do lugar, e as pessoas se afastaram em pânico. E então uma figura surgiu da multidão. Rafael não acreditou em seus olhos. Era Clara, sua esposa, que ele enterrara em sua mente. Como um fantasma do passado. Seu rosto estava pálido, os olhos cheios de lágrimas. Por favor, não! Não façam isso! Ela gritou, correndo em direção ao homem armado. Mas antes que pudesse alcançá-lo, um outro tiro disparou. Rafael ficou atordoado. Não era só Jorge que estava em perigo. O homem estava perdida em suas memórias, com a arma quase em sua própria boca. Vocês não sabem! Não entendem o que aconteceu! Berrou ele, mas não se virou para encarar ninguém. Clara estava a poucos passos dele, o olhar fixo no homem, a expressão dela mudando entre fúria e desespero. E repentinamente a hospitalidade da cena virou um tormento. O homem apontou a arma na direção de Jorge novamente. Mas neste momento, Clara se lançou à frente. Não, ele não pode mais sofrer. Já foi demais. Sua voz se distorcia entre a dor e a determinação. O impacto da cena era insuportável. Rafael sentiu como se o mundo ao seu redor, até aquele momento carregado de caos, tivesse desacelerado. Clara, não! Empurrou-se para frente, tentando impedi-la, mas era tarde demais. Elástica entre o amor e o sofrimento, Clara havia sido tragada por uma força invisível. O tiro disparou novamente. Um estrondo. Clara caiu. Não! Rafael gritou, o coração parando um segundo. Ele não sabia se seus olhos estavam enganando-o. Era como se o tempo tivesse congelado. Beatriz estava em estado de choque, e até Jorge parecia ter perdido a luta interna. Em seus olhos, o homem armado que antes parecia dominador, agora estava em um estado de completa desintegração. A arma tremia em suas mãos e a raiva dele se transformou em algo muito mais sombrio. Eu só queria a família de volta. Não queria que fosse assim. Ele murmurava, seu olhar passando por todos, cheio de desespero. E então, enquanto a multidão observava em silêncio, houve um clarão. Uma explosão atrás deles fez todos se virarem. Cuidado! Gritou um homem qualquer da multidão. O som da explosão subiu como um rugido e a poeira subiu como uma cortina. As pessoas começaram a correr, mas entre o caos, algo se destacava. Uma menina pequena com um vestido rasgado emergiu da fumaça. Seus olhos estavam cheios de terror. Era a filha dele, de Clara. Rafael ficou absolutamente chocado. O que ele estava fazendo aqui? Ele a vira apenas uma vez. Era uma lembrança distante que ele nunca havia aceitado. E lá estava ela, a menina que ele acreditava ter perdido também. Papai! Gritou, correndo em direção a ele. A revelação paralisou Rafael. Tudo o que sabia sobre sua vida, suas escolhas, estava prestes a mudar. Ele olhou para a menina e, em um instante, a verdade devastadora o atingiu. Clara não estava apenas morta. Ela estava escondendo a filha deles, a criança que ele nunca soube que existia.
As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, revelando um quadro muito mais complexo do que ele imaginara. A conexão entre Clara e aquele homem armado, as decisões que levaram ao passado sombrio, tudo começou a fazer sentido. E o olhar de Jorge, o olhar de raiva e a dor que ele carregava, tudo agora estava nítido. Não! Fique longe dela! Gritou Jorge. A força em sua voz, um eco de algo que Rafael não podia compreender completamente. O homem armado, agora em um mar de confusão, balançou a cabeça, a arma quase caindo de suas mãos. As nuvens de poeira se dissiparam, e na revelação do que estava acontecendo, o chão sob os pés deles parecia tremer. Rafael olhou fixamente para a filha, para Clara e então para Jorge, tentando entender como toda aquela verdade se entrelaçava. E, em meio ao caos, com a explosão do passado e a nuvem de incertezas pairando, ele percebeu que cada um teve sua verdade. E suas histórias estavam interligadas, de uma maneira que ninguém poderia prever. As consequências já estavam desenhadas, mas o que viriam a seguir? As respostas estavam apenas começando a surgir, e Rafael se preparou para um novo confronto. O disparo ecoou como um trovão. Rafael ficou paralisado e uma onda de terror invadiu seu corpo. O momento se estiou e a cena ao seu redor começou a se desfazer em uma névoa densa. Ele viu Jorge no chão, seu corpo imóvel, onde a adrenalina não conseguiu salvar. Beatriz gritou e o ar ficou pesado com o desespero. Rafael tentou se mover, mas a visão estava turva. Jorge! A voz de Beatriz cortou o silêncio. O homem armado olhou para o irmão caído, sua expressão transformada em choque. Não! O que fiz? O medo tomou conta do lugar e as pessoas se afastaram em pânico. E então, uma figura surgiu da multidão. Rafael não acreditou em seus olhos. Era Clara, sua esposa, que ele enterrara em sua mente como um fantasma do passado. Seu rosto estava pálido, os olhos cheios de lágrimas. Por favor, não! Não façam isso! Ela gritou, correndo em direção ao homem armado. Mas antes que pudesse alcançá-lo, um outro tiro disparou. Rafael ficou atordoado. Não era só Jorge que estava em perigo. O homem estava perdida em suas memórias, com a arma quase em sua própria boca. Vocês não sabem, não entendem o que aconteceu. Berrou ele, mas não se virou para encarar ninguém. Clara, a poucos passos dele, o olhar fixo no homem, a expressão dela mudando entre fúria e desespero. E, repentinamente, a hospitalidade da cena virou um tormento. O homem apontou a arma na direção de Jorge novamente, mas nesse momento, Clara se lançou à frente. Não! Ele não pode mais sofrer! Já foi demais! Sua voz se distorcia entre a dor e a determinação. O impacto da cena era insuportável. Rafael sentiu como se o mundo ao seu redor, até aquele momento carregado de caos, tivesse desacelerado. Clara, não! Empurrou-se para frente, tentando impedi-la, mas era tarde demais. Elástica entre o amor e o sofrimento, Clara havia sido tragada por uma força invisível. O tio disparou novamente. Um estrondo! Clara caiu. Não! Rafael gritou, o coração parando um segundo. Ele não sabia se seus olhos estavam enganando. Era como se o tempo tivesse congelado. Beatriz estava em estado de choque
E até Jorge parecia ter perdido a luta interna em seus olhos. O homem armado, que antes parecia dominador, agora estava num estado de completa desintegração. A arma tremia em suas mãos, e a raiva dele se transformou em algo muito mais sombrio. Eu só queria a família de volta. Não queria que fosse assim. Ele murmurava, seu olhar passando por todos, cheio de desespero. E então, enquanto a multidão observava em silêncio, houve um clarão. Uma explosão atrás deles fez todos se virarem. "Cuidado!" gritou um homem qualquer da multidão. O som da explosão subiu como um rugido, e a poeira subiu como uma cortina. As pessoas começaram a correr, mas entre o caos algo se destacava. Uma menina pequena, com um vestido rasgado, emergiu da fumaça. Seus olhos estavam cheios de terror. Era a filha dele, de Clara. Rafael ficou absolutamente chocado. O que ela estava fazendo aqui? Ele a vira apenas uma vez. Era uma lembrança distante que ele nunca havia aceitado. E lá estava ela, a menina que ele acreditava ter perdido também. "Papai!" gritou, correndo em direção a ele. A revelação paralisou Rafael. Tudo o que sabia sobre sua vida, suas escolhas, estava prestes a mudar. Ele olhou para a menina e em um instante a verdade devastadora o atingiu. Clara não estava apenas morta. Ela estava escondendo a filha deles, a criança que ele nunca soube que existia. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, revelando um quadro muito mais complexo do que ele imaginara. A conexão entre Clara e aquele homem armado, as decisões que levaram ao passado sombrio, tudo começou a fazer sentido. E o olhar de Jorge, o olhar de raiva e a dor que ele carregava, tudo agora estava nítido. "Fique longe dela!" gritou. Jorge, a força em sua voz, um eco de algo que Rafael não podia compreender completamente. O homem armado, agora em um mar de confusão, balançou a cabeça, a arma quase caindo de suas mãos. As nuvens de poeira se dissiparam, e na revelação do que estava acontecendo, o chão sob os pés deles parecia tremer. Rafael olhou fixamente para a filha, para Clara, e então para Jorge, tentando entender como toda aquela verdade se entrelaçava. Então, com um olhar perdido, o homem soltou a arma. "Não, não posso! Eu não posso!" ele gritou, caindo de joelhos, completamente desolado. A arma se estilhaçou ao ocar o chão, perdendo completamente o peso que antes carregava. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. As pessoas se entreolharam, sem saber o que fazer. Aquele homem era o responsável por tanto sofrimento. E ali, em meio ao caos, ele parecia tão perdido quanto todos eles. Rafael, sem saber o que fazer com toda a nova informação, olhou para a filha. "Fique perto de mim!" ele gritou, sentindo que tudo estava prestes a explodir de novo. A dor em seu peito era insuportável. Ele queria proteger essa criança, mas agora ela estava no centro de algo maior do que ele mesmo. E, nesse momento, Jorge se virou, uma nova determinação nos olhos. "Nós precisamos acabar com isso agora!" A urgência na voz dele era inconfundível. Ele se aproximou do homem, que ainda estava de joelhos, os olhos perdidos no abismo. A tensão aumentava enquanto Rafael tentava entender os laços entre todos eles. "Você não pode apenas fazer isso e ir embora, pai! Temos que resolver isso!" Jorge gritou, e a palavra pai reverberou como um eco. A verdade não era apenas um choque. Era uma bomba prestes a explodir.
Todos ali entenderam que mais do que dor, aqueles laços alimentavam algo maior, uma história que se desdobrava diante deles, cheia de segredos que nunca deveriam ser revelados. O homem levantou os olhos e todos puderam sentir a intensidade do momento. Filho, começou ele, mas sua voz falhou. Ninguém parecia saber o que havia de fato acontecido, mas estava claro que cada um estava tentando sobreviver à sua própria história. E assim, em meio ao caos e à revelação, Rafael percebeu: não era apenas o passado que os unia, era o presente que lhes dava um novo objetivo. O peso das escolhas se instalava como uma sombra, e ele sabia que tudo estava prestes a se transformar em algo que ninguém poderia prever. A confusão se instalou enquanto eles se preparavam para o que viria a seguir. Um confronto que mudaria suas vidas para sempre. A verdade estava finalmente exposta e o clima era denso. Rafael, tremendo, olhou para Clara, a mulher que ele acreditava ter perdido para sempre, e sua filha, que se materializava em um pesadelo vívido. O homem, que um dia foi chamado de pai, estava agora de joelhos, impotente e desgastado pela dor. Eu não queria que fosse assim. Sua voz era um sussurro, quase inaudível, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Jorge, movido pela intensidade do momento, avançou. Você não pode apenas pedir perdão e achar que tudo ficará bem. Ele gritou, a frustração entorpecendo sua mente. A verdade era que nenhuma palavra poderia consertar anos de abandono e dor. A multidão, antes em pânico, olhava fixamente, torcendo para que essa cena se desenrolasse em um desfecho que fizesse sentido. Rafael sentiu seu coração apertar. Era hora de confrontar o passado, de encontrar um acordo entre a dor e o perdão. Pai, ele chamou, traçando um caminho entre os sentimentos adormecidos. Isso não é apenas sobre você, é sobre todos nós. Precisamos nos entender. O homem levantou os olhos, e o desespero nos olhos dele mostrava que talvez ele fosse capaz de entender as consequências de suas escolhas. A tensão flutuava no ar. Estou aqui agora. Você não precisa mais se esconder. Podemos tentar fazer isso juntos. Clara disse, suas palavras delicadamente cortando o silêncio. O medo no olhar de Jorge começou a se dissipar. Ele olhou para Rafael, depois para o homem, como se estivesse avaliando se o que viam era real. Com um movimento hesitante, o homem estendeu a mão. Eu estava tão perdido, ele confessou. Os ombros caindo, caísse sobre ele. O clima mudou. O ódio e a dor estavam se convertendo em algo mais leve. Um começo, talvez. Vamos reconstruir isso, não só para nós, mas pela nossa família. A voz de Jorge estava mais forte, e apesar da dor, um brilho de esperança começava a surgir. Rafael sentiu a energia da multidão mudar. As pessoas estavam começando a se unir, a apoiar o que pareciam ser as verdadeiras intenções daquele homem. Esta história não precisa acabar em tragédia. Ele bradou, forças renovadas. O homem olhou fixamente para ele, e um traço de reconhecimento cruzou suas feições. Os muros começavam a desmoronar. A multidão, agora parecendo um pouco mais esperançosa, continha a respiração. Está tudo bem, nós podemos fazer isso juntos. Clara segurou a mão da filha e Rafael fez o mesmo com Jorge. Um gesto que simbolizava um novo começo. E com isso, a ambiência de dor começou a se desvanecer, desabrochando um espaço para perdão e amor.
É exatamente o que todos eles precisavam. Mas, como tudo na vida, as respostas tinham um preço. Em meio à sinceridade, uma nova realidade começou a surgir. Mesmo em meio ao peso do perdão, perguntas sem resposta ainda pairavam no ar. O que o futuro reservava para eles? Seria possível superar o passado? O tempo mostraria. E assim, com o hálito do vento fresco passando por entre eles, Rafael soube que esse era o começo de um novo capítulo, não apenas para ele e sua família, mas para todos ali presentes. O desenrolar dessa trama seria um jogo de reconstrução. E a esperança se sólido surgia no horizonte. Antes de você ir, eu preciso pedir algo essencial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas que estamos preparando. Esmaie o botão de like agora e faça o algoritmo vibrar. Sua interação é crucial! Não se esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou desse final. E por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.